Senhor, por que ainda estou aqui, respirando entre os escombros? Esse foi o grito que escapou dos lábios de Jó, não como uma blasfêmia, mas como o último sopro de uma alma esgotada. Não havia mais forças em seus ossos, nem alívio para sua carne. A dor não era apenas física, era uma ausência, um silêncio vindo do céu que feria mais que a sarna sobre sua pele. Suas mãos, outrora firmes e generosas, agora tremiam sobre os joelhos frágeis, cobertos de cinzas. Entre soluços abafados, sua alma apenas queria desaparecer. E ainda assim, ele não conseguia soltar a mão invisível que sempre o sustentou. Por mais que desejasse a morte, e desejou com sinceridade, algo dentro de Jó insistia em não morrer. Uma fagulha, talvez remanescente das orações que fazia por seus filhos, continuava acesa. Era uma fé cansada, dolorida, rasgada, mas viva. Jó não gritava como quem renega. Ele clamava como quem ama e não entende. Seus olhos estavam secos, mas o coração ainda pulsava por um sentido. Por trás do horror havia a esperança sufocada, quase irreconhecível. E essa esperança seria a chama que o manteria de pé, mesmo quando tudo mais caísse. Aliás, seja muito bem-vindo ao canal Descubra a Bíblia Sagrada. Aqui, cada história bíblica é contada com profundidade, reverência e clareza. E a história de Jó merece ser ouvida até o fim. O que acontece com ele não é apenas sofrimento, é revelação, é processo, é resposta para perguntas que muitos evitam. Por isso, continue com a gente até o final. Se esse vídeo te ajudar a enxergar as Escrituras com mais seriedade, deixe nos comentários o que aprendeu. E se deseja seguir conosco nesta caminhada pela palavra, inscreva-se e ative as notificações, porque estamos apenas começando a entender o que a fé verdadeira realmente significa. Antes da ruína, havia abundância. Jó era o maior homem do Oriente. Não apenas em bens, mas em honra. Era conhecido por sua integridade, reverência e compaixão. Seus rebanhos cobriam os campos, suas palavras eram ouvidas como conselhos de rei. Era pai de 10 filhos, e seus banquetes eram diários, uma casa cheia de vida, riso e celebração. Mas o que fazia de Jó um homem raro não era sua riqueza ou influência. Era o modo como temia a Deus e se afastava do mal, mesmo quando ninguém estava olhando. Após cada festa dos filhos, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios por eles. Talvez tenham pecado em silêncio, dizia consigo. Não era superstição, mas zelo. Não medo, mas amor. Seu altar era um lembrete constante de que tudo vinha de Deus, e a santidade era mais valiosa que ouro. A devoção de Jó não era performática, era íntima, constante, silenciosa. Ele intercedia por seus filhos com a mesma intensidade que cuidava de seus negócios. Era íntegro não apenas no público, mas, sobretudo, no secreto. Enquanto na terra tudo parecia em paz, nos céus uma reunião estava prestes a mudar tudo. Os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e com eles veio também Satanás. Aquele que perambula pela terra com olhos famintos foi confrontado por Deus com uma pergunta que ecoa até hoje. Viste o meu servo Jó? Deus não exaltava a riqueza de Jó, nem sua influência, mas sua integridade. Um homem justo, temente e apartado do mal. Satanás, no entanto, lançou dúvida. Por acaso teme Jó a Deus, de graça? Essas palavras foram lançadas como veneno diante do trono. Mas Deus, que conhece os corações, aceitou o desafio. Não para provar algo ao diabo, mas para revelar algo à eternidade. Tudo o que ele tem está em tuas mãos. Apenas não toque em sua vida.
E com essa permissão limitada, Satanás partiu. O que viria a seguir seria o cenário da maior dor que um justo já suportou. Uma dor permitida, mas não esquecida por Deus. Em um único dia, os céus pareciam desabar sobre a casa de Jó. Um mensageiro chegou ofegante. Seus bois foram levados, os servos mortos. Outro veio correndo atrás. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas. Mal acabava de falar, um terceiro interrompia. Os caldeus atacaram e tomaram os camelos. E, por fim, o mais devastador. Seus filhos estavam na casa do primogênito. Um vento forte soprou e ela caiu. Todos morreram. 4 notícias, 4 golpes, um só coração para carregar tanto luto. Jó não fugiu, não gritou, não amaldiçoou. Rasgou suas vestes, lançou-se ao chão e adorou. Entre as lágrimas disse: No saí do ventre de minha mãe, e não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ali, de joelhos sobre a terra, entre os escombros do que um dia foi lar, Jó não perdeu a fé. Ele a selou. Sua adoração não foi fruto de entendimento, mas de rendição. Não era lógica, era entrega. Um coração ferido que ainda reconhece quem Deus é. O céu permaneceu em silêncio, mas observava. Satanás assistia, frustrado. Esperava que Jó caísse, que gritasse contra Deus, que o amaldiçoasse. Mas o que viu foi um homem quebrado, mas fiel. Não havia ira, apenas reverência. A fé de Jó não era frágil porque sentia dor, era forte porque, apesar dela, ainda adorava. O justo sofria sim, mas não desistia. E aquilo que o adversário mais teme é uma fé que continua mesmo quando o céu parece calado. Tudo havia desmoronado ao redor de Jó. E, mesmo assim, ele permaneceu. Permaneceu no pó, na dor, no silêncio, mas também permaneceu em Deus. Não porque entendia, mas porque sabia quem ele era. Mesmo quando não o via. Não havia explicações, apenas a fé que ainda respirava entre as ruínas. A adoração de Jó não brotava de respostas, mas de convicções que o sofrimento não conseguiu apagar. O que parecia fim era, na verdade, o início de uma revelação muito mais profunda. E essa fé silenciosa ainda seria provada outra vez. Satanás não estava satisfeito com o que havia perdido. Ele volta à presença do Senhor não para se curvar, mas para desafiar mais uma vez. Diz com ousadia: Qualquer homem pode suportar a perda de bens e até mesmo dos filhos, mas nenhum homem vai suportar a dor na própria carne. Toca nos ossos dele e verás se não te amaldiçoa. E o Senhor, que conhece os limites de cada alma, permite que o corpo de Jó seja tocado, mas ordena com firmeza: Preserve-lhe a vida. O inferno inteiro agora esperava que a fé de Jó ruísse. Sem aviso, Jó começa a ser consumido por feridas abertas. Uma sarna maligna se espalha da planta dos pés ao alto da cabeça, rompendo sua pele, corroendo o sossego, roubando o descanso. As feridas se misturam ao pó, à vergonha e à exaustão. A dor não era mais um grito, mas um estado constante. Incapaz de permanecer em casa, ele se afasta para um monte de cinzas, levando apenas um caco de vaso, sua única ferramenta para tentar aliviar o tormento. Ali, entre a sujeira e o silêncio, Jó se transforma em sombra do que foi. Sua esposa o observa de longe e mal consegue reconhecê-lo. Também ela perdeu tudo: os filhos, a estabilidade, o futuro. Mas agora, o que mais a dilacera é ver o homem que foi seu pilar se tornando pó.